A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Esdras e hoje vamos meditar no capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4, que nos diz assim: Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sós a edificamos ao Senhor, Deus de Israel, que nos ordenou, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E o versículo 5, para concluir, diz: E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem os seus planos, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dário, rei da Pérsia. Queridos, chegamos ao capítulo 4 do livro de Esdras e nós vamos ver, para entendermos o que se passa nesse capítulo, um pouco do que aconteceu no capítulo anterior. Na metade do capítulo anterior, a partir do versículo 8, nós vamos ver que o povo, depois de celebrarem a festa dos tabernáculos ao Senhor, eles começam a colocarem os alicerces do templo. E foi algo realmente magnífico, pois quando eles começaram a colocar os alicerces, vieram os sacerdotes, os levitas, e começaram a louvar ao Senhor. E houve um momento de grande comoção entre os filhos de Israel. E a Bíblia diz que aqueles que eram mais novos, eles se encheram de alegria, de júbilo por causa daquela festa, enquanto que os anciãos que haviam contemplado a primeira construção que havia ali, começaram a chorar por causa da simplicidade agora daquela construção, comparada com a outra que havia sido construída por Salomão, com muita pampa, com muito ouro, com muita prata. Então agora começa uma construção simples comparada àquela que havia ali anteriormente. Mas a Bíblia diz que o gozo, a alegria era tão grande que houve-se uma mistura de choro com lágrimas e aquele barulho foi longe. E aí a Bíblia diz que é nesse contexto, quando começa então esse movimento espiritual, é que se levanta essas pessoas que aparecem no capítulo 4. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim. Ou seja, aqueles que não queriam o sucesso espiritual do povo de Deus, eles se levantam. Os inimigos se levantaram, os adversários se levantaram para impedir, para causar dificuldade na vida daqueles que buscavam estabelecer a sua comunhão com Deus. Isto parece uma revelação para as nossas vidas. O que quer dizer que
todas as vezes que você fizer um compromisso de melhorar a sua vida espiritual, de fazer algo que venha trazer um resultado mais profundo, mais produtivo no mundo espiritual, o adversário vai se levantar. E olha que interessante que o texto diz que ele usa algumas artimanhas. Olha a primeira artimanha do adversário é querer aliar-se contigo para que essa aliança que ele faz com você impeça que a sua adoração ela chegue ao Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo acerca desse assunto, ele diz que não há comunhão, entre o santo e o profano. Não há comunhão. Então, o adversário ele quer aliar-se contigo para quê? Para que a minha adoração, ela não chegue a Deus, porque ela está maculada. Esta é uma maneira dele agir. Então, tome cuidado quando estiver aparecendo facilidades que pareça que é normal, que é uma ajudinha para você na sua adoração. Pode ser que é o inimigo querendo macular aquilo que você está oferecendo ao Senhor, para que ele não receba. Mas aqui, esses homens de Deus estavam alertas, eles estavam atentos. E a Bíblia diz que eles disseram assim: olha, não convém que vocês edifiquem conosco, vamos edificar somente nós, como foi a ordem de Ciro, o rei da Pérsia. Então, meus queridos, a Bíblia vai dizer agora que então eles alugam conselheiro. A Bíblia vai dizer também que eles debilitam as mãos do povo, causando inquietação no edificar. Ou seja, o inimigo, ele sabia exatamente o que iria acontecer quando a relação espiritual do povo de Israel fosse restabelecida. O inimigo também sabe o dano que você pode causar no seu reino quando você estiver com uma vida estruturada diante do Senhor. E é por isso que ele não quer permitir, é por isso que ele busca impedir. Mas, assim como estes homens aqui fizeram, vocês precisam estar atentos, nós precisamos estar atentos para que ele não tenha sucesso nessa investida contra a nossa vida espiritual. Se formos analisar todo o contexto aqui desse texto que lemos, nós vamos chegar à conclusão de que eles embaraçaram ali a construção da casa do Senhor, do templo, durante todo o reinado de Ciro. Eles embaraçaram ali a construção durante o reinado de Assuero. Eles embaraçaram e até conseguiram parar aquela obra durante o reinado de Artaxerxes. Então, meus queridos, o inimigo não cansa. Passa-se um reinado, passa-se outro reinado, passa-se outro, vem outro reinado, e ele está pelejando, ele está dia e noite trabalhando para impedir o seu progresso, o seu crescimento espiritual. Então, por isso, nós precisamos estar alerta. Mas nós vamos ver que, ainda que o inimigo consiga talvez nos parar por um momento, na próxima reflexão, você vai ver que talvez a mesma artimanha que ele usa para te parar, porque aqui o texto diz que quando chegou o reinado de Artaxerxes, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram e enviaram cartas para Artaxerxes dizendo que eles estavam edificando a cidade de Jerusalém, eles estavam edificando o templo, para restabelecer a adoração ao Senhor. Mas ele diz: olha, estão reedificando a cidade. Vai aí, busca no livro das crônicas, você vai encontrar que esta cidade é uma cidade rebelde. Então manda parar esta obra. E a Bíblia diz que o rei Artaxerxes ouviu, buscou e encontrou que de fato havia sido aquela cidade muito imponente e outrora tinha tido grandes reis, e que agora de fato ele teria que parar aquela obra. Então nós vamos perceber, o inimigo às vezes ele consegue nos atingir, porque às vezes nós não estamos tão preparados o suficiente para essa batalha, mas nós vamos ver que nós jamais podemos nos dar por derrotados. É o que nós vamos ver na nossa próxima reflexão.
E eu aguardo você lá, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família e até a nossa próxima reflexão.